Fala galera que assiste o canal do Luiz, eu me chamo Paulo Reis, estamos aqui com Gabriel, Rones, Eduardo e André. Nós estamos dando aqui continuidade na série de vídeo, né, sobre os brasileiros no Mundial. E dessa vez nós vamos falar sobre uma disputa que vai ser... pode ser equilibrada, né? Mas ao que tudo indica, o Bayern de Munique vai passar do Flamengo, né? Pelo grande favoritismo. Mas pode ser que o Flamengo também surpreenda e faça um bom jogo, né? E nós vamos fazer aqui o X1 comparativo do time titular de cada um. Começando pelo goleiro, né? Onde temos Rossi, do Flamengo, e o Neuer do Bayern de Munique. E para você, Gabriel, qual dos dois? O melhor goleiro do século XXI, Manuel Neuer. É o Neuer também, né? Já tá na reta final de carreira, mas ainda é o Neuer. O Rossi vem fazendo uma boa temporada e tudo, mas não tem comparação não. O Neuer, pra mim, é o melhor goleiro da história do futebol. Pra mim é Neuer, mas tem dia que o Rossi vira o Neuer também. Então, É verdade. 1x0 pro Bayern de Munique no comparativo. Agora nós vamos para a lateral direita, que na equipe do Bayern o Company faz a improvisação do Leimer na lateral direita, enquanto no Flamengo nós temos o Wesley. Para você, Gabriel, qual dos dois? Pra mim é o Wesley, lateral de seleção, embora essa posição seja bem carente, não só na seleção brasileira, inclusive no Bayern o lateral direito é improvisado. Eu vou de Wesley. Nem vou de Wesley cabeça de caixa d'água. Não gosto muito desse negócio de improvisar. E o Laime, apesar de ser um jogador polivalente, ser um bom jogador inclusive, mas eu vou de Wesley por ser do ofício, por ser também uma válvula de escape desse time do Felipe Luiz. Então eu vou até nele. Eu vou de Leimer, porque Porque é do contra. o Wesley, eu acho que ele compromete muito ainda, tem muito a evoluir. Tanto que no jogo do Chelsea lá, até que fez uma boa partida, mas errou no momento que não podia errar, podia ter comprometido muito ali no jogo. Então eu vou de Leimer porque eu acho mais confiável. O Wesley é muito irregular, mas ele vai dormir bem e vai jogar bem e é o Wesley. Não tem jeito não. Então, 1x1 no comparativo. Agora nós vamos pro zagueiro do lado direito. Na equipe do Flamengo nós temos o Léo Ortiz, né, que é o queridinho da torcida, o 10 da zaga, né? Enquanto o Bayern de Munique tem um recém-chegado Jonathan Tah, que mesmo que acabou de chegar já é carta marcada no time titular e já é um jogador de confiança pro Company. E para tu, Gabriel, qual dos dois? Esse Jonathan Tah, ele é muito bem falado, só que eu não conheço muito bem não. Da mesma forma que o Léo Ortiz também é muito bem falado pela mídia. Eu vou de Léo Ortiz, zagueiro de seleção, sai muito bem, sabe jogar olhando para frente e defende muito bem também. O Jonathan Tah é um dos principais jogadores do futebol alemão, né? Um dos principais zagueiros ali do futebol alemão, se destacou muito no Bayern. Mas eu vou de Léo Ortiz, porque na minha opinião o Léo Ortiz é o melhor zagueiro do continente. E nesse Mundial que está tudo mais nivelado, ele também tem sido muito importante na saída de bola do Flamengo. E o Jonathan Tah acabou de chegar no Bayern de Munique, então por isso meu voto é no Léo Ortiz. Eu vou de Jonathan Tah, Porque é do contra. porque vem de temporadas boas com o Bayer Leverkusen no time do Xabi Alonso, ganhando títulos, né, o time do Bayer Leverkusen, tanto que foi contratado pelo Bayern agora, chegou já tomando conta da posição, um zagueiro muito bom. Eu gosto do Léo Ortiz também, mas nem no Flamengo tá aquela dúvida. O Danilo entrou no lugar dele no jogo contra o Chelsea, pra mim jogou demais. Então eu vou de Tah, que eu acho mais confiável. O menino Jonathan é bom de bola, bom de serviço, mas não vai dar pra ele hoje porque o Léo Ortiz, né? Tá no auge aí, pronto pra marcar o Harry Kane. Vou de Léo Ortiz. Com a vitória do Léo Ortiz, o Flamengo virou na disputa do X1 para 2x1. Agora nós temos a disputa do zagueiro esquerdo, que mesmo que o Flamengo do Felipe Luiz tenha revezado muito, né, o mais cotado seria o Léo Pereira, apesar de ter usado muito o Danilo e o Léo Ortiz ali, a dupla Léo Ortiz e Danilo, né, acredito que o titular será o Léo Pereira.
E enquanto no Bayern de Munique tem era o Dyer, o titular da temporada, e o Upamecano, né? Só que o Upamecano tá lesionado e o Dyer foi pro Mônaco. E o titular hoje da posição é o Stanisic. E pra tu, Gabriel, qual dos dois? Eu acho que foi pela da carruagem aí, a parte mais frágil do Bahia é a zaga. O Léo Pereira é um zagueiro que, embora tenha cometido alguns erros no começo do Campeonato Brasileiro, é um zagueiro que está muito bem nesse Mundial, jogou muito contra o Chelsea, anulou o Pedro Neto lá, né? Isso. E pra mim é o Léo Pereira. Se fosse o Upamecano, talvez seria o Upamecano, mas o Léo Pereira. Eu também vou acompanhar a opinião. Acho que se fosse o Upamecano, seria voto nele, mas entre Léo Pereira e Stanisic, eu vou de Léo Pereira pela regularidade. E Stanisic, eu não me recordo se essa temporada ele jogou no Bayern de Munique. Jogou no Bayern de Munique. Na anterior ele estava no Bayern Leverkusen, até que tem uma certa enganada lá, né? Mas é Léo Pereira. Eu vou de Léo Pereira também. Léo Pereira, pra mim, se não for o melhor, tá entre os melhores da partida contra o Chelsea. Jogou muito e vem fazendo um grande mundial aí. Tava com irregularidade no Campeonato Brasileiro e tudo, mas no Mundial tá jogando muito. Léo Pereira. Botou o dedo na cara do Delap. Foi esse aí mesmo que ele Eu já colocou corrigi. no bolso. Eu não era o Pedro Neto, era o Delap que o Léo Pereira tinha botado no bolso. Léo Pereira não tem jeito não, meu papai. Léo Pereira pratica futebol. Então, com a vitória do Léo Pereira, o placar tá 3-1 na disputa do X1, né? E agora vamos pro lateral esquerdo. O Flamengo é o Alexandre, muito querido pela torcida. Chegou recentemente no Flamengo e já está dominando a posição, né? Enquanto no Bayern de Munique tem o Rafael Guerreiro, que muito tempo jogou no rival local, né? Que era o Borussia, e hoje está no Bayern de Munique e vem dando aquela declinada na carreira, né? Não era o titular era o Alfonso Davies, né? Muitas vezes utilizava até o Ito na lateral esquerda, mas hoje o titular é o Rafael Guerreiro. E pra tu, Gabriel, qual dos dois é melhor? Mas se fosse o Afonso Davies, era ele sem sombra de dúvida, mas como é esse Rafael Guerreiro, ou de Alexandre, que ele é um lateral muito seguro e quando precisa de velocidade ele consegue entregar. O Rafael Guerreiro está num momento diferente no Bayern. Ele começou como lateral esquerdo na carreira dele e foi muito bem, acho que já chegou a ser titular da seleção portuguesa na lateral esquerda. Ganhou. Mas depois ele fez uma migração para o meio campo e eu acho que na volta dele para a lateral ele não está a mesma coisa. Tanto é que eu estava acompanhando aí alguns comentários do pessoal, o pessoal não queria que ele fosse titular na lateral, né? Se fosse para ser titular seria no meio. Então por esse motivo eu vou de Alexandre, né? Um lateral mais regular, não compromete, pode inclusive ser muito importante amanhã, se for ele mesmo titular, porque vai estar em cima do Olysée, né? Que é o principal Jogador do Bayern hoje. e por isso eu vou de Alexandre. Eu acompanhei bem a carreira do Guerreiro, sempre gostei dele como lateral e tudo, mas no momento agora o Alexandre está melhor. Tanto que, se for justiça mesmo, hoje ele é titular na seleção brasileira e vem fazendo uma temporada muito boa aí pelo Flamengo. Alexandre já passou o térreo, pronto pro baile de amanhã e Alexandre não tem jeito, completo. Mas a zaga do Flamengo eu acho que é o ponto. É o ponto forte do Ponto Flamengo. forte a defesa e é o o fraco do Bayern. Exatamente. É o ponto fraco do Bayern. Agora que vem o Massacre. massacre. No comparativo agora, o Flamengo com a vitória do Alexandre, passou à frente com 4-1. Agora nós vamos para a disputa do primeiro volante, que no Bayern de Munique é o Kimmich, né? Um jogador veteranaço. Veteranaço não, né? Tem muito tempo que está no Bayern, mas está com seus 30 anos, né? Está novo ainda. E enquanto no Flamengo tem o Pulgar. E para tu, Gabriel, qual dos dois seria o melhor? O Pulgar é um grande volante também de seleção, só que o Kimmich é aquele jogador que ficou maduro precocemente. Sempre demonstrou muita maturidade de campo, muita inteligência. Eu não sou muito fã do Kimmich não, mas ele é melhor do que o Pulgar. Nessa briga aí não vai ter como com o Pulgar, apesar de que o Pulgar é um
primeiro volante de primeira prateleira no futebol mundial, mas o Kimmich Aonde? é diferenciado, né? E é um dos, eu acho que depois da aposentadoria do Cruyff ele vai ser o grande pilar do meio campo da Alemanha, então não vai ter como ficar com o Eu vou de Kimmich também, porque é mais jogador. Igual o Gabriel falou aí, ele desde muito novo já chegou titular lá no Bayern, assumiu a responsa, parecido com o Bellingham, desde muito novo também no Real Madrid, sempre jogando muito, então eu vou de Kimmich. Até na lateral também é destruído, né? Kimmich, né? Não tem como não. Pulgarzinho bom de bola, bom de serviço, mas não dá não. Brigador. Bom dia. Até acha uns passezinhos ali, levanta o pessoal, mas não. Leva pro pessoal. Coutinho que o diga, né? Não tem jeito. Beleza, agora com a vitória do Kimmich pra cima do Pulgar, o placar ficou 4-2. E agora nós vamos para a disputa do segundo volante, que o Flamengo é o recém-chegado Jorginho. E chegou e não sentiu não. Parece que tá no Flamengo tem 3 anos, ou mais. Enquanto no Bayern de Munique tem o Goretzka, que realmente tem muito tempo que tá lá, né? Tem muitas temporadas que tá jogando e é firme no time titular, né? E apesar de que nas últimas temporadas tá dando aquela oscilada, perdendo vaga até pro Pavlovic, da base do Bayern. E é tu, Gabriel, fala os dois. O Goretzka, que é o jogador sanfona, né? Uma temporada ele tá bombado, na outra ele tá seco. É um jogador que faz aquele feijão com arroz típico do Bayern de Munique, né? Que chega muito bem no ataque. Mas para assistir jogando, o Jorginho ele é um maestro mesmo, né? Da volância ali no meio campo. Eu vou de Jorginho. Eu também vou de Jorginho, apesar de ser recém-chegado no Flamengo, igual o Jonathan tá recém-chegado no Bayern, mas o encaixe dele parece que foi perfeito ali no meio campo. Parece que ele já está no Flamengo e já tem uns 3, 4 temporadas e se deu muito bem com os jogadores. E o Goretzka eu não vou votar nele mais pelo momento. Eu acho que já teve um momento ali no Bayern que ele teve um destaque maior, é mais importante para o time. Hoje em dia parece que não está tão firme como titular, então por isso eu vou de Jorginho. Eu vou de Jorginho também. O Goretzka teve uma temporada boa, inclusive aquela do Super Agosto lá. Ele tava jogando demais mesmo. E até naquela temporada que foi a melhor deles, se for comparar com as melhores do Jorginho, o Jorginho ficou tops ali da bola de ouro, né? Na temporada. Então, até os dois no auge, eu acho que o Jorginho ainda jogou mais. Mas do momento eu acho que é Jorginho. O Jorginho chegou no Flamengo, tá jogando muito. E o Goretzka tá dando essa decaída aí, então é Jorginho. Eu vou de Jorginho. Eu acho que muito do que o Flamengo tem mostrado de melhora nesse campeonato tem a ver com mobilização na Copa, mas também tem a ver com o Jorginho. Eu acho que ele mudou mesmo assim muito o jeito do time jogar. Uma experiência, né? Parece que ele traz uma tranquilidade mais pro time. E mudou um pouco na formação também. Eu achava que quando era Pulgar de La Cruz, parece que o Pulgar ficava mais preso. Agora com o Jorginho tem feito duplo. E aí isso tem Uma coisa que- protegido melhor as áreas. Eu, como flamenguista, eu admito que esse eu nunca achei que o Flamengo ia dar certo com 2 juntos, mas tá encaixado. E eu falei que ia jogar os dois juntos, tá? É porque o Felipe Luiz gosta muito de jogador com essa inteligência do Jorginho. Então, E eu acho que defensivamente, com o Jorginho e Pulgar, tá a vitória do Jorginho, o placar agora é 5-2. Pra quem diria que o Bahia é favorito, né? Quem diria. E agora para a disputa nós vamos pro meia camisa 10 armador, né? Que o Bayern de Munique muito provavelmente será o Musiala, né? É uma ainda dúvida por causa da lesão. E no Flamengo é o queridinho da torcida, né? Que é o Arrascaeta. Se fosse pelo desempenho mundial, embora o Arrascaeta não tenha jogado muito bem contra o Chelsea, eu ia de Arrascaeta, mas o Musiala, pelo que ele fez na temporada mesmo europeia, fez três gols já no Mundial, mas foi jogo treino, né? Contra o Alba. Mas eu vou de Musiala. Tá mais inteiro, assim, tipo, ele tá lesionado, mas ele tem mais gás pra Arrascaeta. Tá novo, tá mais novo, Tá no mais novo. mais inteiro. Como eu sei que o Musiala vai ganhar o debate aqui e a minha sanidade mental não permite, eu vou de Arrascaeta porque eu acho que ele é o... Sinceramente, sem clubismo, eu acho que o Arrascaeta é um dos melhores jogadores do mundo.
Eu sei que o Musiala também é, mas Vai tomar banho. o Arrascaeta mais importante pro Flamengo do que o Musiala pro Bayern. Com certeza. Troca a tua camisa aqui, bota essa aqui. Muita gente lá da Europa tá arrependida de não ter comprado a Arrascaeta quando era mais novo. Né? Ouvi dizer isso. Eu, como eu tenho sanidade, né? Eu vou de Musiala, né? Que pra mim não tem nem comparação. O Arrascaeta joga muito e tudo, mas o Musiala hoje é uma das promessas jóia aí mundial. Tanto no clube quanto na seleção. A seleção depende muito dele e tudo. Joga muito. Musiala joga muito. Pra mim não é fácil. Eu acho que o Arrascaeta é muito criativo e ele tá no auge, velho, o Arrascaeta. É craque. E o Musiala eu acho que ele ainda tem melhora. Eu acho que ele vai melhorar. E eu vou empatar aí a brincadeira, vou botar na Arrascaeta e deixar pro nosso âncora decidir. Eu acho que aqui, mesmo que o Arrascaeta seja craque e o Brasil sobre, Então ganhou, o Arrascaeta. não, é o Musiala, porque o Musiala, mesmo que o Eduardo falou que ele é a promessa, mas pô, eu acho que ele já é realidade, né? Mas ele tem espaço pra melhora. Sim, com Tem certeza. muita Mas, coisa pra mas crescer o que também. ele é hoje, o Arrascaeta não chegou nesse o que ele é hoje. Eu acho que o Musiala já é um dos melhores jogadores do mundo, né? Inclusive a Alemanha tá em boas mãos, que é ele e o Wirtz. Inclusive o Musiala é o camisa 10, né? Então eu acho que hoje é Musiala. Então, ponto pro Bayern de Munique, né? Ele tá machucado, hein? Quem? Mas vai jogar amanhã. Pois é, mas tava voltando de lesão, pô. O Arrascaeta também não jogou. O Arrascaeta não Arrascaeta jogou é nada contra o lesionado. Chelsea, pô. O Arrascaeta não tá, ele é Então, lesionado. mesmo sendo lesionado, pô. Ele tem quantos gols na temporada do Arrascaeta? Ah, Mesmo 13 é contando com o Mundial 16. 13 até o Mundial. Só não entra jogar o jogo todo, mas. então deu Musiala. É, deu Musiala. Então, 5x3 na disputa. Agora nós vamos para a ponta direita, que o Flamengo seria o cavalo de raça, né? Luiz Araújo. E o Bayern de Munique, que atualmente, eu acho que eu não estou exagerando, eu falo que é o melhor jogador do Bayern, que é o Olise, né? E um dos melhores do mundo, na minha opinião, hoje. Na temporada ele foi. É a primeira temporada dele no Bayern e parece que tá lá tem um tempão. É absurdo o que o Olise faz. E eu acho que ele até demorou pra sair do Crystal Palace. Porque já tem um tempinho que ele joga muito no Crystal Palace, carregava aquele time lá. E foi sair só agora. É outro Palace também, que é uma promessa boa, que não sai de lá, que ele existe na camisa dele. Pra tu, Gabriel, qual dos dois? Luiz Araújo é aquele jogador raçudo, corredor, brigador. Mas, embora ele tenha fazendo uma boa temporada, e eu acho que é o segundo melhor marcador do Flamengo na temporada, né? Então, Acho que é. Eu ainda acho o Luiz Araújo um pouco irregular. Mas o gol de Olivier é porque ele é um craque da bola aí da atualidade. Também vou de Olise, porque ele é o principal jogador do Bayern de Munique e talvez tenha sido o principal jogador da temporada no Bayern de Munique. O Luiz Araújo, eu gosto muito dele, acho que ele representa muito o torcedor em campo, porque ele é raçudo, ele é o tempo todo, ele é muito intenso, um jogador. Se entrega mesmo. Realmente ele veste a camisa, mas o Olise é outro nível de jogador, é outra prateleira. Inclusive amanhã amarrar ele lá e não deixar ele jogar já é um começo para parar o Bayern de Munique. Vai voltar ele. Eu vou de Olise também, que por tudo que já foi falado aí, é craque, joga muito. O Luiz Araújo é bom jogador, às vezes ele toma umas decisões meio erradas e tudo no Flamengo, mas é muito bom jogador também. Mas o Olise tá em outro nível, né? Então eu vou de Olise. O Luiz Araújo tem melhorado, tem feito mais funções, não tá jogando só na ponta, mas não tem jeito. Eu não conhecia esse Olise e eu tô impressionado com esse cara aí. O menino é bom de bola. É o Olise. Então, a disputa 5x4 pro Flamengo, com a pontuação do Olise. Agora para a disputa da outra ponta, né? Nós temos o Flamengo Gerson, que infelizmente está saindo do Flamengo, né? E na equipe do Bayern nós temos... Judas. Caiu aí, né? Eu tinha visto uma notícia lá, parece que o Al-Nassr também já entrou na disputa. O Al-Nassr vai atravessar o negócio. Então ele está entre a Rússia ou a Arábia, né?
E no Bayern de Munique tem o Coman, que por muito tempo era titular, aí por conta de várias lesões ele perdeu a vaga, mas agora ele é titular novamente, né? Tá conseguindo sequência. E para tu, Gabriel, qual seria? Gerson ou o Coman? O Coman é aquela eterna promessa, né? Joga muito, mas a gente sempre pensa que ele vai ser o nível do Olivier, mais ou menos. O Gerson é craque, só que como ponta, O negócio é a disputa, né? Ponta. ele não... Improvisado. Ele joga bem, mas ele não entrega o que um ponta tem que entregar, que é assistência, gol. Quando ele tá de cara a cara no gol, ele quer bater colocadinho, o goleiro encaixa. E isso me passa muita raiva pra quem é flamenguista. E tá de saída aí de uma forma bem conturbada aí, embora essa saída não tenha muito prejudicado o rendimento dele. Mas eu vou de Coman. Eu também vou de Coman, até para manter um critério também de questão de improvisação. Eu acho que o Gerson, a melhor posição dele, que ele mais entrega é como segundo volante. E na ponta jogou assim algumas partidas bem, outras não. E por isso eu vou de Coman, porque ele realmente é ponta e fez até gol de título já no Bayern de Munique, é um jogador importante. Na seleção francesa também, quando ele está inteiro, que ele sofre muito com lesão, ele faz a diferença no Bayern, então eu vou de Coman. É isso que o Manos falou, eu já estava também pensando nisso, que o gol do Coman fez gol de título e tudo, de Champions. Eu gosto do futebol do Coman e tudo. O Gerson, desde quando ele chegou no Flamengo, depois saiu e tudo, ele só evoluiu como jogador e ficou polivalente e tudo, jogando várias funções ali. Mas eu vou de Coman, eu acho um jogador muito bom, apesar das lesões, eu acho que é melhor. O Gerson na ponta, eu acho que falta profundidade. Ele vai muito bem quando ele associa com o meio campo, com o centroavante, com o lateral. É porque também não é Mas a característica dele, né? Pois é. E do mesmo jeito que eu acho que o Coman, se fosse para fazer a função que o Gerson faz pelo meio, eu acho que o Coman fica atrás. Sim. Considerando que a comparação é na ponta, eu vou de Coman. Mas uma função de volante já era outra. Tinha outro peso. O Gerson tem outro peso no meio campo. Sem contar também que o Coman ele é bem vitorioso, né? O negócio é que o Bayern de Munique ficou numa faca de dois gumes, né? Que era o Harry Kane, que nunca ganhou o título, e o Coman, que toda temporada ganha título, né? Mas a maldição do Kane foi maior, e naquela primeira temporada o Coman ficou a primeira temporada sem título, né? Mas enfim, continuando, com a vitória, com a pontuação do Coman, né? 5-5, e agora nós vamos para a disputa do centroavante, né? Que no Bayern de Munique seria o Harry Kane, que hoje, não estou exagerando, quando ele seria top 3 melhores centroavantes do mundo. Enquanto no Flamengo nós temos o Plata, que voltou de lesão, que é recentemente, mas mesmo voltando de lesão na partida contra o Chelsea, jogou muito bem, né? E é importante pro time do Flamengo, né? E pro Gabriel, qual dos dois? O Plata é um cara que quando entra melhora muito o Flamengo, mas pra mim essa é pouco tempo, é Kane. Pode ter para técnico logo. Eu também acho que aí vai ser muito difícil pro Plata, até porque também não é a função dele, né? E o Harry Kane já tem um tempo que eu sempre considero ele top 3 centroavante do mundo, desde a época do Tottenham. No Bayern de Munique ele chegou, não sentiu o peso da camisa, tá metendo gol adoidado. Então eu vou ter no Kane. Se fosse o Pedro, né, o Harry Trent, até que teria uma certa briga ali, mas acho que ainda daria Harry Kane. Não teria briga não, é Harry Kane, sem sombra de dúvida. É igual vocês falaram, é top 3 melhor centroavante do mundo, tem muito tempo já que joga muito. Ficava lá naquela de sem título e tudo, agora conseguiu conquistar um título pelo Bayern. Então é Harry Kane. Pro elenco, eu acho que o Plata tem muito impacto porque ele é muito versátil. Ele faz muita função, ele na função do Arrascaeta, o time fica muito bem. Ele jogando com o Pedro, o Plata e o Pedro, dá muito certo. Na função de ponta também dá muito certo, mas não tem como que ele arma jogo e é o centroavante ao mesmo tempo, né? Poupa tempo aqui, velho. É É difícil, Kane. mano.
Plata, eu gosto muito do Plata, mas não dá Mas não, o porque Plata ele é muito importante pro elenco. Ele é bem muito polivalente, importante. né? Ele joga nas 4 posições do ataque. Exatamente. No início ele jogou na ponta esquerda, Do meio jogou na pra ponta frente. direita, às vezes jogava na frente e muito tempo substituiu o Arrascaeta no meio. E o Harry Kane, apesar de ser um centroavante, às vezes ele faz até de camisa 10, né? Tem muita qualidade no passe, às vezes ele dá uma recuada ali para abrir espaço para os pontos. É fazer o falso 9, né? Se você É. precisar, ele faz. Ele é tão fácil Eu quanto acho o verdadeiro falso. Eu acho ele bem parecido com o Benzema. Lembra o Firmino um pouco. É o Firmino, o Benzema também tinha muito isso no Real Madrid, de Voltar, sair pro Vinícius Júnior ir, pro Rodrigo ir. Então, com a vitória do Kane, temos um empate. Empate não, né? A vitória virou para 6-5 para o Bayern de Munique. E agora nós vamos para a disputa dos técnicos, né? Que são 2 técnicos novos, recentes, com propostas bem semelhantes, né? E para tu, né, Gabriel, qual seria? São carreiras semelhantes, né? O Luiz começou na base, logo subiu pro profissional. O Company começou na Série B lá da Inglaterra. E logo Conquistou o título. conquistou o título e chamou a atenção do Bayern. Só que por estilo de jogo e pelos títulos, embora o Company também foi campeão da Bundesliga, mas é mais do mesmo com o Bayern de Munique. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil, Supercopa, dominando. E o Felipe Luiz tem números assim surpreendentes, apenas 3 derrotas em 6 meses. 7 meses de Flamengo, Mais. Uns 9. 9 meses de Flamengo. 10 meses já no Flamengo já. Eu vou de Felipe Luiz. Eu também vou de Felipe Luiz, porque para mim com o que o Company tem em mãos, ele deveria ter produzido mais. O Bayern tem uma verdadeira máquina, um elenco muito forte. Eu acho que se o Felipe Luiz estivesse no Bayern de Munique, eu teria feito mais do que o Company. Não que o Company seja mau treinador, pelo contrário, é muito promissor também, é muito bom, as ideias dele são muito boas. Mas eu acho que o Felipe Luiz teve um impacto maior no time do Flamengo, que não é qualquer um que consegue comandar esse elenco. E teve um impacto maior do que o Company no Bayern de Munique. Acho que qualquer técnico, isso eu posso dizer, qualquer técnico que faz o feijão com arroz no Bayern de Munique ganharia o campeonato alemão e levaria o time longe na Champions, porque o time é muito forte. Então eu vou de Felipe Luiz. Na temporada que o Bayern ficou sem ganhar o alemão, o Company já tinha chegado. Não, ele chegou foi nessa depois, temporada. logo depois. Ele assumiu o Bayern uns 2 meses antes do Felipe Luiz assumir o Flamengo. Meu voto é Felipe Luiz, porque, igual o Marcos falou, eu concordo muito com o Company, com o time que ele tem hoje, era para estar produzindo mais. Não era para ter sofrido igual sofreu com o Benfica no Mundial, era para ganhar tranquilo. E o Felipe Luiz chegou no Flamengo e está fazendo um bom trabalho aí, então eu vou de Felipe Luiz. Eu não acho que o Company está devendo tanto, porque se você pegar as últimas temporadas do Bayern, até os números assim, tá meio absurdo assim. Tem gente comparando até com o Guardiola, questão de posse de bola e tudo isso. É da mesma escola, né? Não acho que é tão assim, que ele tá devendo tanto, mas o Felipe Luiz, o contraste é muito grande. O que ele consegue fazer no Brasil e assim, por exemplo, o Tite não é um treinador ruim. E a diferença de quando o Tite saiu para quando entrou o Felipe Luiz é muito absurda e, enfim, você não... É muito difícil decifrar, assim, o Felipe Luiz, ele tem muita estratégia e muito Felipe. Então, com a vitória do Felipe Luiz, houve um empate, né, de 6-6. E mesmo que pareça que o Bayern de Munique seja o favorito, né? Essa foi. Foi equilibrado, né? A disputa. Tem chance pro Flamengo. Se o Flamengo jogar o que sabe, né? O Bayern de Munique pode até passar, mas não vai ter vida fácil não, né? Palpite dele, né? E agora nós vamos para os palpites. Quanto que tu acha que vai ficar o jogo, Gabriel? Rapaz, vai ser 2-1 pro Flamengo. O segundo gol na prorrogação. Vamos pelo cansaço do Bayern na prorrogação. Meu palpite eu acho que vai ser 2-0 pro Bayern de Munique. Acho que o Flamengo não vai ter chance não. E se o Bayern não vai dar mole igual ele deu contra o Benfica, não. O Bayern vai querer reagir, vai ganhar do Flamengo. Eu acho que o Bayern
vai entrar com uma postura diferente. Eu acho muito imprevisível o resultado do jogo, embora o Bayern seja muito favorito, que vai depender muito de como começa o jogo. Se o Flamengo conseguir segurar ali a pressão inicial do Bayern, vai ter jogo. E assim, eu não vou mentir, eu tô com cagaço nesse jogo. Eu acho que era um dos piores adversários possíveis para o Flamengo encarar logo um cara assim nas oitavas. E por mais que eu seja muito clubista e iludido, mas eu não acredito que vai dar para o Flamengo. Eu acho que vai ser bem doído pro Bayern, vai ser um jogo duro, mas vai dar Bayern, infelizmente. 1-0. Gol de pênalti do Harry Kane. Roubado. De rebote. Eu acho que o Flamengo nesse jogo vai depender muito do Gerson e do Jorginho, para não sair um placar assim elástico. Porque o Bayern é muito ofensivo e o Gerson e o Jorginho é um jogador da característica de ficar com a bola, posse de bola, para conseguir amarrar o jogo bem. Mas eu acho que vai dar 3-1 Bayern. Vai ser aquele jogo ali, eu acho que no primeiro tempo vai ficar 1-1 ali apertado e tudo, mas o Flamengo vai cansar e no segundo tempo o Bayern vai fechar o caixa. Eu acho que é jogo pro Plata e vai ser 3-2 pro Flamengo. E você, quanto que acha que vai ficar o jogo? Bota aqui nos comentários, viu? Deixa o seu like e compartilha o vídeo, viu? Até a próxima. Mengão. Tamo junto.